Deus. Está abraçado? Abraçados? Bem-vindos e abraçados. Boa noite, a paz do Senhor. Bom ver vocês, tudo bem? Glória a Deus. Eu estou nessa noite aqui com uma missão muito especial, muito importante, de muita responsabilidade. Nesta noite, nós fechamos a série de ministrações sobre... alguém ouviu? Sobre liberdade. Glória a Deus. Quem é que estava aqui nos outros domingos e ouviu as ministrações? Você sabia, né? Amém. Então, nós fechamos hoje essa série de ministrações sobre liberdade. E antes de começar aqui, eu quero convidar você a orar, a entregar o seu coração. Eu sei que você já fez isso aqui no louvor. É um tempo em que nós nos conectamos ao Espírito Santo, começamos a treinar o nosso espírito, a se abrir para ouvi-lo. Então vamos orar e pedir que isso aconteça em nome de Jesus. Pai, nos colocamos diante do Senhor, pedindo para que o Espírito Santo nos ensine mais uma vez. Vem, Espírito Santo, abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Diante da Tua palavra, Senhor, nós cremos que há poder, que há revelação, que há cura, que há liberdade de fato, Senhor. A Tua palavra é a verdade e nós estamos diante dela. Não seremos mais os mesmos, não estaremos mais no mesmo nível. Nós cremos, Senhor, que nesta noite o Senhor nos eleva a um nível diferente de conhecimento e muito mais, Senhor, de intimidade contigo, que é o que nós queremos. O que importa para nós é a Tua presença, é a Tua pessoa. Por isso queremos Te conhecer mais, precisamos de Ti. Espírito Santo, dependemos de Ti para que isso aconteça. É o que nós Te pedimos agora, colocando o nosso coração nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então você que esteve aqui durante 3 semanas, essa é a 4ª semana, ou você que não, está aqui hoje pela primeira vez, nesses 4, um mês hoje, houve a ministração desta série a respeito de liberdade. Liberdade do quê? Para quê? O que é essa liberdade? Então você ouviu aqui, ou no YouTube você pode acompanhar para pegar as outras ministrações, mas a ênfase dessa ministração, esta série, ela foi ministrada aqui para que haja de fato um esclarecimento, Eu estou chamando de a revelação de esclarecimento, mas a revelação é a que produz mudança, é a que produz vida. Quando é só informação, você vem aqui no culto, esse horário, às 7 horas, quando acabou o Fantástico, você já esqueceu a ministração, Então é informação. Informação a gente tem para todo gosto, mas a revelação não. A revelação da palavra, ela produz mudança. Produz. É aquela coisa que amanhã você está lembrando, que na terça você está lembrando, que na quarta você está lembrando, e aquilo está mexendo dentro de você. Essa é a revelação da palavra. E o Espírito Santo está aqui para isso, irmãos, está aqui para isso. Então, o que nós ouvimos durante essas semanas, o pastor Cleiton leu aqui algumas vezes, Romanos 8, e no versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, papai, papaizinho, filho, somos filhos, não somos mais escravos do medo. Está escrito aqui, Romanos 15, nós acabamos de cantar. Não somos mais escravos do medo, somos filhos. Podemos chamar Deus, o Criador de todo o universo, de papaizinho. Olha só, que privilégio. E ele continua, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.
Somos filhos legítimos. Diga assim, sou filho legítimo. Isso mexe com você ou não mexe? Você é filho legítimo. E como filho você tem direitos. Direitos. Já imaginou uma pessoa que passa a vida inteira passando falta de algo que ela não sabia que tinha direitos, né? Como dono de um banco que pega a fila do caixa para sacar um cheque de R$10. Já imaginou que cena bizarra, absurda, né? É assim, passar a vida sem conhecer os seus direitos é mais ou menos esse paralelo. Você é filho, e como filho você possui direitos adquiridos por Cristo. Jesus lá na cruz adquiriu para nós esses direitos. Somos co-herdeiros, herdeiros junto com Jesus. E uma das coisas que faz de você um herdeiro, uma das heranças que você tem, que eu tenho, é justamente poder viver em liberdade. Isso é um tesouro, tesouro. Também acho cruel uma pessoa viver a vida inteira dela achando que é livre, mas ela é escrava. Enganada pela escravidão. Tentando se sentir livre, mas de verdade é escrava. A liberdade faz parte da nossa herança. É um direito nosso. O direito de sermos filhos nos traz a liberdade. Mas como que eu vou saber se isso é verdade, se isso acontece comigo? Então as ministrações até hoje foram você poder ser livre do pecado, livre do medo, livre da falta de perdão. Foram as ministrações que ocorreram aqui nessas últimas 3 semanas. Quando você sabe, você entende que você se tornou filho, você se apropriou do seu direito de ser livre. Você tem resposta para algumas questões, como, por exemplo, qual é o sentido da minha vida? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Se existe mesmo um Deus, qual era o plano dele em me criar? E me mandar para essa casa, para fazer parte dessa família, de nascer nessa cidade, de viver nesse tempo? O que Deus queria com tudo isso? Quando você é 100% livre, você vive 100% do potencial de Deus na sua vida. Você vive 100% do propósito de Deus na sua vida. Você tem respostas para todas essas questões. Se a gente parar para pensar aqui, irmãos, a humanidade vive e morre em função destas respostas. Tudo que acontece pelo mundo afora, em todas as eras, aconteceu e acontecem porque as pessoas buscam essa resposta. Então, se você tem, você sabe quem você é, você sabe qual é o verdadeiro sentido da sua vida e propósito, eu digo para você, você é filho. Filho, herdeiro, e está usufruindo muito bem dos seus direitos, da sua herança. Agora, se você não tem, preste atenção. Deus quer falar com você mais uma vez hoje. Amém? E hoje, nós vamos fechar essa série falando de algo que, se não acontecer na sua vida, nenhuma ministração anterior, nem dessa série, nem de ministração nenhuma, vai fazer sentido nenhum. Livres da incredulidade. Livres da incredulidade. Você foi chamado, faz parte do seu direito de herdeiro e filho, ser livre da incredulidade. E assim nós fechamos essa série hoje. E eu quero contar para você que a incredulidade é um pecado. A primeira ministração do pastor Cleito aqui foi sobre ser livre do pecado, de uma forma geral. Mas hoje eu vou falar bem especificamente deste pecado. Incredulidade é pecado. Romanos 14, 23 diz, tudo que não provém da fé é pecado. A incredulidade rouba de você, rouba a verdade, rouba a esperança,
rouba tudo. Se você é escravo da incredulidade, todas as ministrações que já foram ministradas aqui, entraram por aqui e saíram por aqui. E você ainda levanta da sua cadeira para ir embora dizendo, não foi para mim essa palavra. A incredulidade faz isso. Mas hoje nós seremos livres. Hoje você será livre. Diga, hoje eu serei livre para crer completamente e para viver 100% do que Deus tem para mim. Amém. Está com frio aí? Não? 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 Que bom. Senão eu ia falar para você cutucar quem está do seu lado e falar assim, a chapa vai esquentar. Esquenta a chapa aí. Espírito Santo, esquenta a chapa. Pode acender. Amém? Vamos lá então. Nós vamos entrar nesse assunto lendo um texto da Bíblia que está em Marcos 9:14. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou aqui no telão. Marcos 9:14. Diz assim, quando chegaram onde estavam outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito surdo e mudo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, esta espécie só sai pela oração e jejum. Até aqui, irmãos, até o versículo 29, é isso? 29. E lendo esse texto todo, é muito fácil de imaginar essa cena, só de acompanhar, não tem dúvida nenhuma, dá para entender o contexto todo. Mas nós vamos nos aprofundar aqui em algumas coisas. Irmãos, esse texto aqui teria ministração para a noite inteira. Tem coisa aqui, tem muita coisa nesse texto, nessa simples história. Mas nós vamos pegar aqui o que hoje o Espírito Santo quer falar para nós nesse tema. Então, qual é a cena? Alguns homens conversando, discutindo, discípulos e mestres da lei. Então, estava ali um falatório, uma conversa, né? Nós lemos que era uma discussão. Até que Jesus chegou. Jesus chegou ali no meio daquela conversa e perguntou, e o que vocês estão discutindo? O que está rolando? Um homem do meio deles saiu em direção a Jesus e disse, mestre, eu trouxe para o Senhor o meu filho possesso de um espírito mau, que o impede de falar. Eu pedi para os teus discípulos expulsarem esse demônio, mas eles não conseguiram.
A hora que Jesus chegou, provavelmente o assunto da discussão era este, e esse homem saiu ali do meio da multidão, na direção de Jesus e explicou: Mestre, eu te trouxe meu filho. Ele é possesso. E os teus discípulos não puderam falar nada. Não puderam fazer nada. Não conseguiram expulsá-lo. Sabe, gente, vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Discípulos, naquela época, a gente até pode chamar de igreja, não pode? Aqueles homens e mulheres que estavam ali perto de Jesus eram seguidores de Jesus. Aqueles discípulos mais próximos que caminhavam muito mais intimamente com Jesus. É aqui, ó, somos nós, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, formadores de discípulos de Jesus. Aqui é a igreja. Podemos olhar para a igreja e chamar, está aqui os discípulos de Jesus. Então, nós também podemos olhar para os discípulos daquela época e chamar de igreja. A igreja estava lá. E naquele momento, ali, a igreja presente, no meio dos mestres da lei, era muita falação e pouco resultado. Muita conversa e pouco fruto. Pelo menos naquele momento ali. Eu até chego a imaginar que o motivo da discussão era esse. Os discípulos ali tentando justificar, explicar, entender por que eles tinham falhado, por que eles não tinham conseguido. E eu imagino que tenha sido vergonhoso, embaraçoso, constrangedor, porque a igreja, naquele dia, falhou com aquela família. E ponto final, foi o que aconteceu. E diante deste fato, diante desta declaração desse pai para Jesus, qual foi a resposta dele? Ó geração incrédula, ó nosso tema aí, livres da incredulidade. Essa palavra aparece várias vezes nesse texto. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Que resposta dura, né? Ai, Jesus, não fala assim. Pega leve. Eu conheço gente, não aqui, claro, que por muito menos que isso sairia da igreja. Ouvir uma palavra dura, uma resposta dura como essa. Imagina Jesus olhando para você e falando: geraçãozinha incrédula, até quando eu vou ter que aguentar isso? Mas nós já vimos aqui que incredulidade é pecado. O que Jesus estava aqui dizendo, por trás de palavras tão duras aqui para nós? Ô geração pecadora, vocês ainda são escravos. Vocês ainda são escravos da incredulidade. Gente, ainda. Parafraseando, né, ou contextualizando aqui para 2017, eu estou mais ou menos interpretando Jesus. Essa altura do campeonato, vocês ainda estão nessa. Até quando eu vou aguentar isso? Vocês não entenderam ainda. É pecado. É pecado e vocês ainda estão escravos desse pecado. Era isso que Jesus estava dizendo ali. Até quando? Até quando? Até quando você vai insistir nessa escravidão? Me tragam um menino aí. Nesse momento Jesus pediu. Então o trouxeram. Aí nós lemos quando o Espírito viu Jesus, causou uma convulsão, caiu no chão, começou a rolar, e aquela cena toda simplesmente por ter chegado perto de Jesus. Jesus nem tinha feito nada ainda. Agora olha que interessante, isso está no versículo 21. Jesus pergunta para o pai do menino: desde quando isso acontece? Qual foi a resposta do pai? Desde quando? Desde a infância. Em algumas Bíblias está escrito assim: a cura de um jovem possesso.
A gente não sabe se ele era um adolescente, se ele era um pouco mais velho. Não importa. Agora, nós temos uma informação importante aqui. Isso acontecia desde a infância. Irmãos, só do menino chegar perto de Jesus, o Espírito já começou a se manifestar. Toda a autoridade está sobre Jesus. Ele é a autoridade. Ele é o poder. Ele é, Jesus é. Na Bíblia diz, lá em Salmos, que Deus colocou duas coisas sobre todo o universo, que foi o nome de Jesus e a sua palavra. Deus colocou essas duas coisas acima de tudo, sobre todo o universo. O nome de Jesus e a sua palavra. Aí cutuca quem está do seu lado e diz assim, ó, nós temos os dois. Olha só, que Deus nos deu aquilo que para Ele é mais importante. Então Jesus é a própria autoridade revestida ali. Irmãos, será que Jesus precisava dessa informação para poder expulsar aquele demônio? Pai, vem cá, antes de expulsar o demônio, eu preciso saber, desde quando isso acontece? Ele nasceu de parto normal, cesariana? Como é que foi a gravidez? Né? Vamos fazer uma anamnese aqui. Ou vamos fazer uma entrevista. Ou me dá aí o histórico, para a gente entender o contexto. Jesus precisava disso? Claro que não. Mas ele fez isso. Ele até adiou um pouquinho a cura. O menino sofreu uns minutos mais ali. Porque Jesus ficou fazendo pergunta. Uma pergunta muito importante. Desde quando isso acontece? Desde a infância. Eu digo para você com toda certeza, Jesus não precisava dessa informação. Mas nós sim. Jesus atrasou ali a cura do menino por alguns minutos, para que esta informação atravessasse os séculos e chegasse a nós, porque nós precisávamos dessa informação. A igreja precisa, os pais precisam, os adultos precisam desta informação, para que a sua mente seja mudada, renovada através da palavra de Deus. Uma mentalidade que acha que a criança é café com leite. Criança e adolescente é café com leite. A herança católica do brasileiro, de uma forma geral, é o quê, irmãos? É achar... Eu que nunca fui católica, minha família nunca foi católica, eu também pensava assim, que a criança está garantida. Por quê? Se ela morrer, ela vira... anjinho, é o que todo mundo pensa. Não estou dizendo que vocês pensam, que todo mundo por aí acha. Mas vocês sabem a resposta. Então, se vira anjinho, ela está garantida. E se está garantida, eu posso muito bem cruzar os meus braços e me acomodar. Ou eu vou fazer outra coisa. Não preciso me preocupar com criança e adolescente, porque deixa eles crescerem. Só que essa informação chegou até nós. E aí tudo muda. Uma criança, ela é, sim, alvo do mundo espiritual. Aqui, nós acabamos de ver. Jesus fez questão de deixar isso claro. Uma criança pode, sim, irmãos, ser possuída por um espírito maligno. Como ela também pode ser cheia do Espírito Santo. Como ela também pode decidir receber Jesus na sua vida e ter uma vida inteira de fidelidade a Deus. Ela pode, porque Jesus deu um jeito dessa informação chegar aqui. Essa mentalidade errada que precisa ser mudada. Ah, criança, café com leite, né? É um terreno neutro. Ah, para trabalhar criança precisa ter um jeito especial, um chamado especial. Irmãos, ela precisa de Jesus. A criança e o adolescente precisam de Jesus, são a nossa próxima geração. E se nós não fizermos nada, alguém vai fazer. Jesus fez com que aquele pai
trouxesse essa informação importante. Adolescente é rebelde, adolescente é aborrecente, adolescente não quer saber de nada, deixa amadurecer primeiro, depois a gente prega, depois a gente conversa, depois a gente fala sério. Então, é neste momento que eu quero mostrar para vocês o testemunho que foi gravado para essa ministração. Por favor, preste atenção. Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu tenho 14 anos de idade e eu me converti na igreja em 2011, com uns 10 anos. Desde então eu virei líder de célula e, assim, eu queria falar para vocês, no lugar onde eu estudo, que existem várias pessoas, vários amigos meus que geralmente eles passam por problemas de depressão, eles passam por problemas que trazem tristeza no coração deles. E, assim, eu tive muitas experiências nisso antes de eu conhecer a Jesus. Porque, assim, em toda família existe problemas, é claro, né? E na minha também existe. E muitas vezes, quando eu era pequeno, eu ficava triste com essas coisas. Mas aí, uma vez que a gente estava visitando um amigo nosso, um casal de amigo nosso, ele convidou os meus pais aí para a igreja. E era a Igreja da Paz. Desde então, a gente apaixonou pela igreja, a gente se apaixonou por Cristo. E aí a gente começou essa rotina de ser um cristão, de ter célula em casa, de ter culto todo domingo. Eu lembro que no começo era uma coisa bem confusa até se acostumar, mas depois a gente foi se adaptando com isso, a gente até hoje, a gente ama o que a gente faz. E assim, desde que eu comecei a crescer na igreja, desde que eu comecei a ter esse conhecimento de quem era Jesus, eu sempre tive a maior vontade de servir a Ele. E até hoje eu sirvo Ele com a maior vontade, com o maior esforço que eu tenho, dou tudo de mim para Ele, e pretendo continuar assim pro resto da minha vida. Um dia eu pretendo ser pastor de alguma igreja por aí, e ser formado assim em teatro e música. É um sonho que eu tenho. E assim, uma coisa que eu digo pra você, você que tem esses problemas de depressão, esses problemas que trazem tristeza no seu coração, eu quero te apresentar um cara que se chama Jesus. Ele preencheu o vazio no meu coração. Eu sei que ele vai preencher o vazio no seu coração também. Glória a Deus. Esse é o Guilherme. Guilherme, 14 anos. Quero abrir um parênteses aqui, antes de falar do testemunho do Guilherme. Nós, no mês de maio, aqui no culto dos teens, na sala dos teens, foi feita uma ministração para eles, uma série também de ministrações, baseadas numa série que é transmitida no Netflix. Um filme lá que chama 13 Porquês, os 13 Porquês. Os 13 Porquês são uma história de uma menina de 16 anos que, antes de se suicidar, gravou em áudio os motivos que ela tinha para se matar. 13 motivos. E tudo leva ao suicídio, e ela deixou claro, depois da sua morte, alguém usou e ouviu esses tapes, os áudios que ela gravou, falando de cada motivo. Bullying, tristeza, solidão, baixa autoestima, problema com a família, falta de diálogo, e por aí vai. São muitos motivos. Então, o pessoal que trabalha lá nos teens fez um condensado desses motivos e ministrou lá no mês de maio. Muitos aqui sabem, alguns não, mas, no geral, eu faço parte daquela igreja lá. Essa igreja aqui do lado. Eu estou nos 3 cultos lá, muitos irmãos me veem lá. No dia em que essa série encerrou, eu estava lá no corredor, e eu vi todos eles saindo daquela sala aos prantos, chorando ou com cara de choro, no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite. Eu estava lá e eu vi todos eles muito quebrantados. Foram muito tocados. E nesse encerramento, no dia em que eles choraram muito, eles foram ministrados, e muitos deles, irmãos, tiveram a oportunidade de abrir o coração para dizer que se identificam com muitos daqueles motivos. Muitos.
E eles foram tocados e constrangidos por causa disso. É o seu filho ou a sua filha. Você conhece os motivos dos seus filhos? Você conhece os motivos que ele tem para viver? E os motivos que ele tem para querer morrer? Há uma maciça campanha do mundo, do inferno, contra o adolescente, que é vulnerável, que é uma idade de muitas definições, a idade que eles mais precisam da família. E a baleia azul, que incentiva o suicídio, só vai pegar um adolescente que está perdido, gente. Existe, existe. É prejudicial? É. Mas se ele estiver sozinho, e se ele estiver se sentindo infeliz, incompleto e vazio, ele é um candidato mesmo a fazer uma besteira. Mas não é o tipo da coisa que vai pegar um adolescente acompanhado, guardado, protegido, pastoreado, discipulado pela sua família. Por que eu estou abrindo esse parênteses aqui? Porque há uma mentalidade errada, uma escravidão de incredulidade que diz que a gente não precisa fazer nada. Ou uma mentalidade errada na cabeça dos pais que diz que quem vai pregar o evangelho, pastorear, discipular, cuidar e lançar aí para cumprir o seu propósito nessa vida do seu filho é a igreja. A igreja que tem que pregar o evangelho para o meu filho, pastorear, cuidar, lançar, discipular. Não é, não é. Seu filho precisa de você. E você precisa sentar com ele para saber quais são os motivos da vida dele. Que motivos que ele tem para ser cheio ou para ser vazio. Você tem que fazer isso. Descruze os braços da acomodação. É hora de arregaçar as mangas. E o Guilherme, gente, eu convidei ele para gravar esse testemunho porque eu conheço. Eu conheço desde 2011, quando ele chegou na igreja com a sua família. Ele tem 14 anos agora, mas ele é líder de célula desde os 10. Ele foi formado, irmãos, numa célula de adultos. Não tinha célula de criança, onde ele foi formado líder. Ele foi formado numa célula de adultos mesmo. E ele tem uma célula hoje de crianças e adolescentes. Ele é um líder extremamente fiel. E eu, por acaso, fiquei sabendo de uma situação uma vez, porque eu vi no Facebook. Por acaso, aquele dia que você abre o Facebook e vê uma postagem. O Guilherme, na noite anterior da sua célula, terminou a célula um pouquinho mais cedo, pegou a sua célula e foi na rua da casa onde tem a célula, bater de porta em porta. E quando a pessoa atendia, ele falava assim, olha, nós somos uma célula, nós nos reunimos naquela casa e nós estudamos a Bíblia e falamos de Jesus. Nós queremos saber, você tem algum motivo de oração? Nós viemos aqui orar. As pessoas se espantavam, né? Aqui 10, sei lá, 12 crianças e adolescentes ali se oferecendo para orar. E uma mulher aceitou, porque ela falou, foi Deus que mandou vocês aqui, porque eu tenho uma criança de 2 anos que está com uma febre altíssima, do nada, ela está com febre. Eles entraram, oraram pela criança. E a postagem que eu vi no Facebook no dia seguinte era da mãe, que marcou a mãe do Guilherme na postagem, dizendo o quanto ela ficou admirada com aquele grupo de crianças, com tanta autoridade, orando em nome de Jesus pela cura do seu filho, e a febre passou na mesma hora. Ela estava admirada, ela postou no Facebook para todo mundo ver. É a célula do Guilherme, que com 14 anos sabe que quer ser pastor. De alguma igreja por aí, pode ser daqui, né? Pode ser dessa mesmo. Ele não me parece perdido, irmãos, não me parece nenhum candidato a suicida, não me pareceu café com leite. O Guilherme não me parece um campo neutro, não, muito pelo contrário. O diabo que se cuide, que o Guilherme está na área. Não parece um menino perdido. E
por que eu convidei o Guilherme? Porque eu conheço a história dele. Ele é discipulado, ele é pastoreado, ele é cuidado, ele é preservado pelos seus pais. Viu? Ele falou da conversão da família inteira, veio todo mundo junto. Pais que se converteram junto com ele. Aprenderam junto com ele a caminhar com Jesus. Mas estão ali, cumprindo o seu propósito, enviando, lançando o seu filho como uma flecha. E continuando a nossa história aqui, eu fecho esse parênteses, que tem muito a ver aqui com o nosso tema de hoje. O pai dizendo, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo, e contando ali como era sofrimento sobre sofrimento. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí Jesus respondeu, se podes, se podes. Se eu posso fazer alguma coisa, que o pai jogou tudo em cima de Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda. E engraçado que Jesus, na mesma hora, devolveu para o Pai, dizendo assim, tudo é possível ao que crê. Claro que eu posso, mas eu só posso se você crer. Jesus, na hora, devolveu. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, na minha tradução, revista atualizada, tem um parênteses lá, em lágrimas. Em lágrimas. Esse pai falou assim, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Olha a palavra aqui de novo. Mas filho, crê ou não crê? Eu fiquei confusa com essa resposta. Eu creio. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Na mesma frase. Crê ou não crê? Crê ou não crê, afinal de contas, aqui? Eu vou contextualizar, vou traduzir também a fala desse pai. Ele estava dizendo assim, ó, Senhor, eu quero crer. Eu quero, de todo o meu coração, eu quero crer. Mas eu não estou conseguindo ainda. Eu quero crer, me ajuda. Me ajuda. Talvez aquele pai ainda fosse vítima dessa escravidão, da incredulidade, porque ele tinha se decepcionado com a igreja. Lembra? A igreja tinha acabado de falhar com ele. E tem gente que se decepciona na igreja e desiste de tudo. Desiste de Jesus. Eu não consigo entender isso, gente. Tem gente que desiste, se decepciona com a igreja e vai para o funk. O que uma coisa tem... Decepcionou com uma pessoa, com uma situação, alguma coisa na igreja, sei lá, que não deu certo, né? E vai para o mundo. Desiste de Deus, desiste de Jesus. Aquele pai até poderia ter feito isso, ele tinha acabado de se decepcionar. Talvez ele fosse incrédulo por causa disso. Eu não sei desde quando a igreja falhava com essa família. Desde a infância? Do menino, talvez. Porém, esse pai correu na direção de Jesus. Na resposta, na esperança, na fonte. Correu em Jesus e ali, humildemente, ele foi transparente e disse, eu creio, me ajuda, Jesus, a crer mesmo. Eu creio, Senhor, me ajuda a estar falando a verdade. Eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus tinha acabado de falar para ele, tudo é possível ao que crê. Eu quero crer. Eu quero crer. Foi a resposta daquele pai. E quando o pai, humildemente ali diante de Jesus, se colocou dessa forma, pedindo ajuda para vencer a escravidão, para vencer o pecado da incredulidade, o que aconteceu? O menino foi liberto. Primeiro o pai teve que ser livre da incredulidade para atrair a bênção sobre a sua família. Primeiro ele foi liberto do pecado da incredulidade. Depois o seu filho foi liberto de um espírito maligno que o maltratava desde a infância. Glória a Deus. Acabou a história. Só que não. Não acabou a história.
A história daquela família acabou aqui, acabou bem, né? Depois de tantos anos de sofrimento. Mas tinha uma turma ali, gente, que devia estar com um negócio entalado, engasgado na garganta. Quem eram? Os discípulos. Que na primeira chance em particular, Jesus, o que aconteceu? Lá em Marcos 3,15, tem um versículo que fala que Jesus já tinha dado para eles toda a autoridade para expulsar demônio. Eles já tinham expulsado demônio. Eles não estavam entendendo o que tinha acontecido ali. Jesus, o que aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E aí veio a resposta de Jesus. Esta casta, ou essa espécie, só sai pela oração e jejum. Queridos, eu não vou entrar na questão da oração e jejum. Eu não vou pregar aqui, falar, ministrar e doutrinar vocês a respeito de oração e jejum, porque todo mundo sabe aqui o tamanho do poder da oração e do jejum. Mas o que eu quero falar da oração e do jejum é que são duas coisas difíceis de fazer. São um sacrifício. Requerem que nós... Se você decide orar e jejuar a respeito de alguma coisa, requer um preço. É um preço alto a ser pago. Era isso que Jesus está dizendo. Será que a incredulidade de vocês... Eu chamei vocês de geração incrédula. Será que esse pecado, essa escravidão de vocês... produziu dentro de vocês uma mentalidade errada? E vocês também olhavam para esse menino dizendo, é adolescente... Ai, criança, deixa crescer, daí a gente vê o que faz. Para alguém ser liberto, irmãos, na sua vida, na sua casa, na sua família, perto de você, existe um preço a ser pago. Eu creio que a igreja falhou aquele dia porque não pagou o alto preço por aquela vida, por aquela família. Eu acredito nisso. Eu acredito, principalmente porque Jesus descobriu que aquele menino era opresso desde a infância. Tudo é possível ao que crê. E quando a ficha cai para você, que você se entende, percebe, eu preciso de ajuda, como esse pai. Se você é pai, se você é mãe, eu preciso de ajuda. Ajuda de Deus para vencer a incredulidade, para que a minha família seja abençoada. Ou de repente em qualquer área da sua vida, que você não tenha conquistado ainda aquilo que você deseja. Uma cura, uma vitória a respeito de alguma coisa, uma aquisição, um sonho realizado, uma profissão. Algo financeiro, eu não sei, em qualquer área na sua vida, quero dizer para você, seja livre da incredulidade. Seja livre. Você se considera livre, às vezes, de tantas coisas e está preso só nesse pecado. Pronto, gente, eu quero dizer, se você está preso só nesse, você não tem mais nenhum. Porque esse derruba todos os outros. Se há escravidão na sua vida ainda, a respeito de ser incrédulo, tudo que já foi ministrado nessa igreja não serviu nada para você. Porque nós precisamos ser libertos da incredulidade na nossa vida. Nós temos um exemplo maravilhoso desse pai, que diante de Jesus, transparente, humilde, disse, eu quero crer, Senhor, quero crer de verdade, naquilo que eu tenho pedido, naquilo que eu tenho desejado, naquilo que a minha família precisa, naquilo que o meu filho adolescente precisa e eu não sei dar, naquilo que minha filha, meu filho que é criança precisam. Eu creio, Senhor, eu creio, mas está difícil crer de verdade. Convido você a ficar de pé. E eu convido você que se identificou com esse pai aqui. Preciso, Senhor. Eu estou cantando aqui que eu não sou escravo nem do medo, nem de mais nada. Eu sou filho.
Se você é filho, se você quer viver na liberdade que Deus tem para você, e está faltando esse fio de cabelo para você tirar da sua frente. Se você identifica que realmente dentro de você existe esse pecado ainda, tudo que não provém da fé é pecado. Eu vou convidar você a mandar um sinal para o céu. É um sinal simples, não tem nada de místico nisso. Eu vou convidar você a sair da sua cadeira e vir aqui na frente, porque é uma atitude sua, na direção de alguma coisa. Quando a gente não quer mais se acomodar, a gente tem que sair do lugar onde nós estamos. Então nós vamos fazer aqui um ato profético. Se você quer a ajuda de Jesus hoje para ser liberto da incredulidade como esse pai, sai do seu lugar e vem aqui. Essa caminhada aí da sua cadeira até aqui está mandando um sinal para o céu que está dizendo assim: Senhor, eu quero crer. Ainda não estou conseguindo tudo não, mas eu quero crer. Para esse pai foi só o que bastou para a libertação do seu filho acontecer. Você se identifica com esse pai, você precisa dessa liberdade hoje. O caminho está aberto para você. Sai do seu lugar, nós vamos orar aqui juntos. Irmão, em qualquer área,